Hoje talvez seja a melhor aula que a gente vai ter aqui e na boa, quem não assistir esse vídeo até o final vai perder. E eu sei que tem muita gente que não está aproveitando o conteúdo que a gente está divulgando. Sempre tem insights, sempre tem algo que possa ser aproveitado. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre trocas inteligentes. Hoje a gente vai falar sobre redução de danos, ou seja, como você aproveitar o melhor da vida sem lascar com a sua dieta. Isso é uma coisa que eu valorizo muito, por quê? Porque dieta tem que ter adesão. E adesão não significa você radicalizar, mas significa você consumir o que você gosta de maneira adequada, usando técnicas, usando ali estratégias para que isso não traga prejuízos ali para sua alimentação. Então basicamente a gente vai falar sobre pizza, refrigerante, bebida alcoólica, sanduíche, né, hambúrguer e sushi. Então a gente vai abordar esses teminhas aqui de maneira rápida, vai ter um módulo que está em fase de planejamento sobre trocas inteligentes, eu vou deixar ele disponível para vocês em breve, vou avisar lá na nossa comunidade do Wi-Fi, tá bom? Mas vamos resumir a ópera aqui e falar o que tem que ser falado. Galera, é o seguinte, eu já falei para vocês já estão carecas de saber, mas vamos relembrar aqui um pouquinho. Existem 3 macronutrientes, a gente tem a proteína, a gente tem o carboidrato e a gente tem o lipídio. E muita gente acha que o carboidrato é o grande vilão, mas a verdade é que ele não é o grande vilão. Vamos lá. 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de carboidrato também tem 4 calorias. E ambos têm um papel diferente. A proteína ela vai participar ali da síntese muscular, né? Ela vai te ajudar ali a preservar o seu músculo ou ganhar mais músculo, dependendo de como é a estratégia que é aplicada. E o carboidrato ele vai te dar energia. Só que o carboidrato, se você comer em excesso, você vai ganhar os pneuzinhos. Então o grande problema, o grande vilão não é você comer o carboidrato, é você comer o carboidrato em excesso. E o lipídio, né, que são as gorduras, elas têm quase mais que o dobro, na verdade, né? Eu ia falar quase o dobro, mas é mais que o dobro. Então 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então sabe aquele azeite que você rega ali a pizza, que você coloca ali na sua salada? Esse azeite, apesar dele ser um excelente alimento, ele pode estar sabotando a sua dieta. Então vamos começar falando aqui da pizza, né? Eu vejo muita gente tirando a massa da pizza, comendo só o recheio, tá? E vamos lembrar que o recheio ele tem o quê? Ele tem gordura, ele tem queijo. E se você despreza o carboidrato e come só a gordura, você vai estar consumindo o dobro de calorias. Então o que seria interessante ali pra gente fazer na pizza? Lembra que eu falei lá no início que as fibras alimentares, elas dão ali saciedade, elas são boas porque elas participam ali da montagem do bolo fecal, elas absorvem parte do açúcar, parte da gordura do alimento. Então vamos lá, a gente tem que priorizar sabores que tenham ali alguma fonte de fibra. E aí a gente tem excelentes pizzas que tem essa fibra. A gente tem a portuguesa, a gente tem palmito, né? E aí lembrando que a gente tem que colocar o quê? Proteína para dar saciedade. Então a gente tem a pizza de frango com palmito, a gente tem a portuguesa, né, que tem ovo, a gente tem de repente uma pizza de mignon, enfim, existem várias alternativas que a gente pode usar. E aí lembrando que a borda da pizza ela é feita de quê? De catupiry, de cheddar, que são queijos, e o queijo é rico em gordura. Então talvez não seja tão interessante você pegar, né, uma pizza ali que tem a borda, né, uma pizza massa fina, uma pizza que tem ali no seu recheio proteínas, que tem ali uma gordurinha, né, que seria o queijo, e que tem ali um molho à base de tomate também, que é um excelente molho, né, que é baixo em calorias. Então pensa comigo, vou pegar uma pizza, foca numa pizza que tem uma massa fina, uma massa boa, que não tenha borda recheada, que tenha ali proteína, que tenha ali algum legume, enfim. Fazendo essa estratégia, você vai minimizar os danos ali que a pizza pode causar. E sempre lembrar que você não está comendo para explodir, você está comendo para se saciar. Então, será que você precisa mesmo comer 10, 15, 20 pedaços de pizza aí num rodízio? Talvez 2, 3 fatias ali já te deixe saciado. Então que tal você mesclar, você pegar uma fatia de pizza usando essa estratégia e depois comer uma pizza doce ali. Então 1, 2 fatias da pizzazinha ali, tradicional, usando as estratégias, e 1 ou 2 fatias de uma pizza doce, 4 fatias, já vai te deixar mais do que saciado. A segunda estratégia que a gente vai falar é a respeito de comida japonesa. Eu vejo muita gente ali pegando só o peixe e deixando de lado as outras coisas. Mas será que é realmente interessante?
Pensa comigo, o salmão, ele é um peixe muito gostoso, muito saboroso, mas ele é rico em gorduras também. É um peixe gordo, né? E apesar de ser uma gordura boa, não deixa de ser gordura, tem mais calorias, né, do que se fosse ali um peixe mais magro. Então a dica aqui é você estar mesclando os tipos de peixe para você não comer só um. E gente, lembra do que eu falei? Que o carboidrato ele não é o seu inimigo? Na verdade, o carboidrato, né, ele vai te ajudar nesse caso, porque ele também tem fibras. Então se você pegar ali uma peça que tem arroz, peixe, vai ser bacana. E sempre lembrar de evitar o excesso de gordura. Então, será que é interessante eu pegar aquela peça que tem cream cheese? Será que seria interessante? Não é tão interessante. Então lembrar sempre disso. Um outro fator aqui que a gente já falou em outras oportunidades é a respeito do sódio. E o que tem muito sódio quando a gente vai no rodízio? O shoyu. Então talvez ele pegar um shoyu light e não abusar da quantidade de shoyu seja uma estratégia interessante. Complementando tudo que a gente está falando, vamos falar também do churrasco, né? Churrasco aqui é comum pra gente. Quem é que não gosta de um bom churrasco? Só de lembrar disso eu já fico com água na boca. E vamos lá, você tem que deixar o churrasco o mais próximo possível do seu plano alimentar. Então no dia do churrasco, mantenha toda a sua alimentação normal. E lembre, o churrasco ele é uma refeição. Então, coma ali um arrozinho. Se tiver um feijão, coma um feijão. Lembra que o vinagrete, ele vai ser ali a sua salada, né? Uma salada com outra roupa. Então, coloque bastante vinagrete, mas cuidado com o molho, porque geralmente a gente coloca azeite ali no vinagrete, né, para fazer aquele molho. Então evite esse molho do vinagrete, porque ele pode sim estar rico em gordura e pode acabar sabotando a sua alimentação, tá bom? E lembre também da carne, né? Dá preferência para cortes que sejam magros. Então quais seriam os cortes, Alex? De repente um filé mignon, uma alcatra, uma maminha, e evitar aqueles cortes mais gordos, né? A gente tem o cupim, a gente tem ali o que mais, galera? A gente tem ali as linguiças, a gente tem o coraçãozinho ali de galinha, que ele tem uma capinha de gordura, a picanha. Então lembra disso, a gente tem que evitar esses cortes mais gordos, porque eles têm o quê? Eles têm gordura, e a gordura tem o dobro, aliás, mais do que o dobro de calorias do que a proteína normal, do que o carboidrato normal, né? E aí, você também pode dar uma outra roupagem para essa alimentação. Ou seja, você pode ali, por exemplo, pegar um pãozinho, rechear ele ali com salada, com vinagrete, colocar a carne e comer, tá? Outra dica super importante é você evitar aquelas beliscadas. Então, beliscar ali a linguiça, lembrando que a linguiça é um embutido, né? É um produto processado, é um produto rico em gordura que vai prejudicar a sua alimentação. Então, evitar essas beliscadas, né? Quando for comer, come de verdade, come para se saciar, tá bom? E sempre se lembrar ali de estar se hidratando. Uma outra coisa de extrema importância também, quando a gente fala desse contexto de redução de danos, é a bebida alcoólica, tá? Então, eu quero que vocês aprendam a regra da gangorra. Então, se a sua frequência, né, se você bebe com muita frequência, o consumo deve ser baixo. Agora, se é o inverso, se o consumo é alto, a frequência tem que ser menor. O ideal é que haja um equilíbrio aqui, e que esse equilíbrio seja no chão. Ou seja, evitar, gente, o exagero do álcool, né? O álcool, ele também tem mais calorias do que o carboidrato e do que a proteína. Por incrível que pareça, é verdade, né? E é uma caloria líquida, né? É uma caloria que não te dá saciedade. 1 grama de álcool tem 7 calorias, tá? E é importante a gente lembrar de alguns conceitos. O álcool, ele é extremamente prejudicial para o nosso organismo, tá? Ele vai inibir ali a hidratação, a síntese proteica. Então, o interessante seria que depois de uma bebedeira, você consuma uma dose de whey protein, tá bom? 30 graminhas de whey protein ali, e que você mantenha a hidratação durante a fase ali que você está bebendo, durante o evento, durante a festa. O álcool, ele desidrata, né? É por isso que a gente vai muito ao banheiro quando a gente bebe. Então seria interessante ali você manter sempre uma garrafinha de água, e aí vão as dicas. Muita gente acha que o destilado, que tomar gin, que tomar vodka, é melhor do que você tomar cerveja. O grande problema não é o tipo de álcool que você tome, sim a quantidade que você toma, tá bom? Então o ideal é que, se você preferir tomar ali um gin, uma vodka, alguma coisa, que você use um misturante que seja zero. Então, se você vai misturar, por exemplo, com energético, que seja a versão zero. Se você vai misturar com água tônica, que seja a versão zero. Se vai misturar com refrigerante, que seja a versão zero. E tanto pro destilado quanto pra cerveja, você está sempre consumindo água. Porque lembra que eu falei que
o álcool desidrata, então você tem que manter essa hidratação para quê? Para que não haja ali uma intoxicação do seu organismo, né? A ressaca, ela tem mais a ver, aliás, ela é totalmente a ver com a desidratação e o volume de álcool que você tem dentro do seu corpo do que com a mistura. Então, se você manter ali o nível de hidratação alto enquanto você bebe, tá? E fazer essa estratégia de tomar uma dosezinha de whey protein após a bebedeira, você vai minimizar os impactos do álcool no seu corpo, você vai minimizar a ressaca e você vai viver melhor. Com relação aos sanduíches, pega essa dica. Comer um sanduíchezinho não faz mal nenhum para sua dieta. Agora a gente tem que se atentar a algumas regras, algumas coisas que são básicas, né? Então vamos lá. O que vai te prejudicar quando você come o sanduíche é aquilo que acompanha. Então sempre dá preferência ali por um refrigerante zero. Se você for pegar um sanduíche que tem ali uma batata, tem problema? Não, não tem problema, Alex. Porém, seria legal ali você pegar só uma porção e dividir ali com a pessoa que está com você. Uma outra dica bacana é você tomar muito cuidado com os molhos. Ketchup e mostarda você pode usar tranquilamente, que são molhos que têm uma baixa quantidade de calorias, tá bom? Agora muito cuidado com a maionese. E muito cuidado com a maionese em todas as suas versões. A gente tem a maionese verde, a gente tem a maionese de bacon, a gente tem a maionese temperada, enfim, tem uma infinidade de maionese. A maionese picante, cara, é muito gostoso, me dá água na boca de falar. Só que a maionese, a base dela é o quê? É o óleo, tá? E o óleo a gente já viu que é um lipídio que tem o dobro de calorias do que o restante. Então, muito cuidado. Uma outra coisa que é de extrema importância é o que acompanha ali o seu hambúrguer. Então, cuidado ali com a porção extra de queijo, cuidado com o bacon. Alex, eu tenho que tirar? Seria interessante não colocar, entendeu? Mas se não der, tenta colocar o mínimo possível. Então, se de repente ali você tiver uma opção gostosa de sanduíche que não tem o bacon, tenta comer sem o bacon, tá? Pega o sanduíche, de preferência um que tem uma salada. E aí toma cuidado também com a cebola caramelizada, né? Apesar de ser ali uma cebola, ela tem na sua base, né, na preparação, ela tem o shoyu, que a gente já viu que é rico em sódio, e ela tem açúcar também. Então uma parada que é gostosa, que aparentemente é inofensivo, pode sim prejudicar a sua dieta. Alex, mas você tá falando para tirar todas as coisas boas. Não, cara, dá para comer um hambúrguer sem prejudicar muito ali o seu plano alimentar. E lembrar sempre da frequência, né, gente? Esses alimentos não seria tão interessante a gente ter uma frequência, a não ser que a gente use receitas específicas e técnicas específicas para minimizar o impacto disso na nossa alimentação, beleza? Espero que vocês tenham curtido essa aula, foi um pouquinho mais longa que as demais, mas vamos que vamos, nosso desafio tá só começando.